O Assembleia Repórter Especial O Legado da Constituinte apresenta agora o último trecho da entrevista com o ex-deputado Alcides Bianchi. Ele lamenta o atual desalento do eleitor com a política depois de 25 anos de importantes conquistas e diz que, se for feito um trabalho de campo com o cidadão, essa situação pode ser revertida. Como foi a discussão, o debate ainda dentro da comissão? Haja vista que, embora seja um estado rico, ele também é um estado muito desigual. Tem cidades potências que funcionam como países, como a capital paulista, seja pelo volume de população, seja pela renda que essa região do estado proporciona. Ao mesmo tempo, cidades diminutas, pequenas, inclusive encolhendo algumas delas, com a população diminuindo, exatamente, deputado. Até por essa desigualdade econômica do nosso estado, sim, infelizmente. Mas não foi possível reparar na carta, ou seja, tentar buscar, digamos, uma maneira de equilibrar para que não haja êxodo, para que não haja populações vindo para a capital ou dirigindo para polos de serviços às grandes cidades no interior do estado? Houve sim tentativas, né? Nós tínhamos como norte a Constituição Federal, evidentemente. Por exemplo, nós tivemos a oportunidade de atuar também na questão agrária do estado. Sim. A fixação naqueles municípios que eram praticamente ainda viviam da agricultura familiar. Nós debatemos muito a respeito disso. Inserimos lá, por exemplo, a questão da associação, do cooperativismo. Né? Agora, depois isso tudo demanda a regulamentação de várias questões. Sim. Essa divisão do bolo do Estado é algo permanentemente que tem que ser debatido e discutido. Mas ela não reproduz um modelo, ou seja, concentrador na região macrometropolitana de São Paulo e, ao mesmo tempo, para áreas deprimidas, como o Vale do Ribeira e o Pontal do Paranapanema, por exemplo? Que ficam, de certa maneira, isoladas dos grandes centros. Sim. Se a gente observar a discussão das novas regiões metropolitanas que foram criadas, sim, é exatamente esse o debate que foi renovado. Sim. Né? E nós observamos que muitos municípios queriam estar integrados a essa região metropolitana exatamente para adquirir mais recursos, o que não foi possível diante desse debate político que ainda está em curso. E o redesenho do Estado? Lá atrás havia a região administrativa, as regiões de governo, 42 regiões de governo, depois os comitês de bacia, cada região tem um desenho próprio, tem um interesse, tem uma discussão, tem, digamos, um fórum de debates regional? Sim. Se nós pegamos a região da qual eu faço parte, tem a bacia, né? Sim. O projeto, e eu acho que isso mostra a importância a partir da falta de. Hoje, sim, por exemplo, é a falta d'água. A falta d'água vai obrigar todos os atores a sentar na mesma mesa para discutir. Fazer valer aquilo que foi discutido no passado. Sim. Porque não se trata apenas, pura e simplesmente, de criar no papel. Quer dizer, a praticidade, a efetividade disso diante de um caso concreto e real. Infelizmente, hoje é a questão da água. Sim. Mas tem que todo mundo sentar na mesa e tirar um objetivo comum. Essa que é a grande questão, um grande desafio. Deputado, os grandes temas que foram colocados, a seu ver, aqui na Constituinte, uma delas a gente tem discutido com os deputados constituintes, a questão da educação, os 30%. O senhor acredita que foi a melhor maneira, ou seja, carimbar recursos na Constituição para a educação? Isso fez com que São Paulo se mantivesse aí no topo, dentre os estados mais ricos da federação? Perfeito, eu acho que essa foi uma das grandes conquistas e que praticamente unificou o debate na Constituição nesse aspecto. Ninguém era contra a educação, exatamente, nem poderia ser. Não, nem poderia ser. Então o fato de alavancar os 30%, fruto evidentemente do debate, sim, foi um fator agregador, unificador no debate da Constituinte. Sim. Deputado, ainda por falar na questão da oposição e situação, como era o nível de debates aqui, ou de diálogos, de sinergias ou não aqui nesta casa, por conta desta questão? Eram 84 deputados na época. Há 5 anos atrás, quando eu gravei os 20 anos, eu dizia que, no final, de que não tínhamos aqui partidos. Nós tínhamos agentes políticos comprometidos com um único objetivo. Essa foi a conclusão que nós podemos tirar. Sim. Evidentemente, a questão de situação de oposição, ela se dava nos debates
nas comissões temáticas, né? E, enquanto bancada do Partido dos Trabalhadores que compunhamos, nós tínhamos uma atuação de bancada, né? E não tinha projeto ou iniciativa ou emenda deste ou daquele parlamentar. Então todo o debate inicial nós travamos na bancada, depois trazíamos através das representações nessas mais variadas comissões. Mas havia uma relação de respeito, de debater a fundo e de se procurar o melhor caminho, o melhor objetivo, diante das várias ideias. Não havia o esmagamento, haja vista que a oposição era minoria? O senhor falou de uma bancada de 10 integrantes. Entre as demais bancadas, quer dizer, como era o comportamento da maioria frente a essa minoria, barulhenta, diga-se de passagem. De fato, éramos 10 bem ativos, né? E barulhentos. Mas assim, no dia a dia, se pegarmos todo o período de mandato, em vários projetos havia esse rolo compressor. Sim. Mas no debate da Constituinte, nós conseguimos colocar, ao menos em discussão. Sim. E aí a participação popular foi importante. Bom. Né? Nós podemos dar 2 exemplos aqui. O artigo 190, depois de longo período de debate, que fala do transporte do trabalhador rural. Evidentemente foi declarado, infelizmente, depois inconstitucional. Mas foi fruto de um debate, de uma iniciativa que nós trouxemos para fazer debate em relação a isso. E ele foi aos poucos sendo assimilado e concluímos isso na comissão de sistematização, nesse debate que nós colocávamos aí. A importância também na questão da saúde, por exemplo, da segurança e saúde do trabalhador. A possibilidade do sindicato interditar uma máquina ou do próprio trabalhador se opor a trabalhar naquele ambiente nocivo, foram Iniciativas que partiu do movimento sindical e popular, repercutiu aqui com participação e houve esse entendimento. Então são conquistas importantes que foram trazidas aqui. Já caminhando para o final da nossa conversa, deputado, muito se reclama hoje em dia, 25 anos depois desta carta, que houve um certo esvaziamento e um certo desalento com a política e com os políticos. Não é fruto desta carta, ou seja, não é por obra do Constituinte lá atrás. Por que desse distanciamento da política, deputado, a seu ver? Olha, eu posso fazer uma avaliação por mim. Eu disputei uma única eleição, que foi essa, suplente, e depois não disputei a reeleição. Nem por isso deixei de participar. Ainda hoje, não de forma ativa, militante, mas ainda participo. Mas eu acho que isso é fruto de desconhecimento ainda. Eu acho que é preciso fazer um trabalho de conhecimento, de informação, que a informação leve a este conhecimento. É por isso que esse projeto é importante, esse projeto de preservação da memória. Agora, se os parlamentares que estão na ativa não tomarem essa iniciativa, esse distanciamento, não só deles em relação à sociedade, mas também em relação à própria política, ele vai aumentar. Então, por isso eu acho que tem que fazer um trabalho de campo, diretamente não com o eleitor, mas com o cidadão. Mostrar que é a política que muda a vida das pessoas. Exatamente. Porque o cidadão que está no município, ele, ao se levantar, ao colocar o pé no chão ou calçar o seu chinelo, ele está fazendo política. Mas ele não tem esse conhecimento, ele não sabe disso. Política é escolha. Nós somos todos agentes políticos. Por que então nos distanciarmos dos centros de discussão, de debate, de decisão? Valeu a pena, deputado, depois de 25 anos? Valeu a pena e se posso lhe dizer que me trouxe não só a experiência, mas de contribuir nesse debate, nessa discussão. À época, além de dirigente sindical, operário, vindo das indústrias, eu era o mais novo da Constituinte, eu era o caçula. Então era um moleque ainda. Isso me estimulou, disse ao deputado Tom Cafalcetti, a fazer direito. Então, devo isso também aos grandes debates e discussões que nós tivemos nessa casa. O Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, com o ex-deputado Alcides Bianchi, termina aqui. No próximo programa, você vai conhecer novos episódios da elaboração da Carta Magna Paulista, contados pelo ex-deputado constituinte Francisco Carlos de Souza.
Tchau, até lá.